E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai criar aqui no Nest a nossa primeira interface, nosso primeiro DTO, e a gente vai fazer uma requisição via post para a gente enviar os dados de um usuário. Então, a partir desse momento, a gente já vai começar a entrar na nossa lógica do projeto. Então, bora lá. Aqui está o nosso projeto anteriormente, que a gente já tinha feito. O Postman está aqui atrás, funcionando normalmente. Então, se eu enviar, continua enviando aquele teste ABC normalmente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um verbo post. Vou explicar resumidamente, rapidinho, qual que é a diferença. A gente vai usar quatro principais métodos. A gente vai usar o get, a gente vai usar o post, a gente vai usar o put, a gente vai usar o path. São os quatro principais. O que é cada um deles? É importante a gente separar certinho, porque na hora que outras pessoas vão utilizar a nossa API, elas saibam usar, elas utilizam. Mais para frente a gente vai usar o Swagger, que vai ter uma documentação dessas informações. Então o que é? Get. Eu quero buscar os dados, então eu vou buscar os dados, quero buscar os dados do meu usuário. Então eu vou dar um get e vou buscar os dados. Eu posso buscar com post? Pode, mas não é o ideal. O post é feito para você enviar, você salvar uma informação. Então, por exemplo, no post você pode colocar um corpo naquela informação. Então, por exemplo, quero colocar o nome, o e-mail, informações daquele usuário. Então, no post você envia aqueles dados. O put é quando eu quero enviar todo, mudar, modificar, editar os dados de um usuário. Então, eu dou um put, eu quero mudar todos os dados do usuário. Então, eu quero mudar o nome, o e-mail e por aí vai. Não, quero mudar somente o meu nome. Então, vou criar um path somente da mudança do nome. Então, em resumo, essa é a diferença dos verbos. São os quatro principais que a gente vai usar. Existe N outros. Delete é um bem importante também que a gente vai usar. Tinha esquecido dele, mas é muito importante. Quando você quer deletar, você usa o delete e só passa o ID daquilo que você quer deletar. Então, em resumo, são esses verbos que a gente vai utilizar. Então, bora lá que a gente vai começar a mexer aqui agora com o post. Então, a gente vai criar aqui um post. Então, um post do user. O que acontece? Eu quero aqui create user. Beleza, eu quero criar aquele usuário, mas como que o sistema vai saber como que é aquele usuário? Então, a gente vai criar aqui duas pastas, interfaces, que vão ser as interfaces do usuário, e o DTOs. Vou criar aqui a new folder DTOs. Primeiro, vou criar o DTO. Então, vamos lá. O DTO, o que é? É um data transfer. Então, são informações que vão ser transferidas. A interface é os dados do usuário em si, é talvez aquilo que você vai salvar no banco de dados, é uma informação mais precisa. Então, são os dados, é aquele objeto, o usuário, é a interface. O DTO é aquela informação que o usuário vai te enviar. Como assim? Qual que é a diferença de um para o outro? Por exemplo, na interface vai ter o ID do usuário. O usuário não sabe na hora que ele vai para criar qual que é o ID dele. Então a gente vai criar esse ID. Por exemplo, um password. O usuário vai passar lá que a senha dele é 123. Só que a gente não vai salvar no banco de dados a senha 123, porque se algum dia for alguém hackear o meu sistema, a pessoa vai ter aquela senha criptografada, nunca vai saber qual que é a senha. Existem muitos vazamentos de senha pela internet exatamente porque as pessoas não armazenam a senha de forma correta. O certo é você não pode salvar a senha. Existem codificações antigas, tipo o MD5, que já foi desutilizado. Então a gente vai utilizar uma criptografia melhor e a gente vai salvar a nossa senha criptografada. Então, no DTO, a gente vai enviar a senha normal, porque a gente precisa saber qual senha que o usuário está salvando. A gente vai criptografar ela e salvar ela criptografada no banco de dados. Em resumo, mais ou menos a diferença do DTO para a interface é essa. DTO é o que o usuário vai enviar e a interface é o nosso objeto que a gente vai manipular aqui. Então, primeiro, vou criar aqui create user.dto.ts. Pronto. Aqui, então, vou dar um export user create user, e ele vai ser o quê? Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho do banco de dados. O que é que nosso usuário tem? Desculpa, não é este daqui. Deixa eu procurar.
qual que é o nosso diagrama? É este diagrama. Beleza. O que que o nosso usuário tem? Ele vai ter usuário, ele vai ter um nome, um e-mail, CPF. O tipo do usuário a gente vai colocar aqui, telefone. Beleza, então nome, e-mail, CPF, telefone. Então a gente vai colocar aqui que o usuário vai passar name, string, e-mail, esse é um string, tem que ser aqui, interface, name, string, e-mail, string, phone, esse é uma string também. Por que que telefone e CPF não pode ser um número? Porque se o CPF começar com 0, por exemplo, não existe número 01, existe o número 1. Então, é por isso que a gente sempre, quando vai colocar variáveis grandes assim, phone, CPF, isso é uma string. Beleza, mas o que? Phone, CPF, e-mail e nome. Ok, uma coisa aqui que eu não salvei no banco de dados, mas já vou colocar aqui essa informação, é que o usuário precisa também de um password. Que vai ser um varchar. Ok. Beleza. Password string. Ok, então pronto. Beleza. Aqui eu criei meu método post, vai ter o create user. Agora eu vou receber aqui um @body e nesse @body eu vou colocar aqui esse objeto create user, que ele vai ser do tipo create user. Pronto, ele já vai importar ali para mim. Pronto. Deixa eu só colocar isso aqui, create user DTO, só para a gente ter salvo aqui o nome certinho. DTO. Pronto, deixa eu apagar esse antigo aqui. Ok, pronto. Agora eu já tenho esse objeto aqui. E do jeito que ele vier do nossa requisição, ele vai ser exibido aqui. Eu vou mandar então ele só devolver esse create user. Beleza, coloquei ali. Deixa eu apagar o get aqui que não é utilizado mais. Agora vamos no nosso postman aqui. A gente tinha criado um get, mas só que agora a gente vai criar um post, porque aí a gente está enviando informações. Então vamos lá. Post user, vamos testar aqui. O que vai acontecer? Ele me devolveu um objeto vazio. Por que ele devolveu um objeto vazio? Porque eu passei para ele um objeto vazio. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar aqui para JSON, para ficar mais simples. E eu vou falar aqui, ó, eu quero passar name, vai ser Júlio. Deixa eu só passar ele aqui para name Júlio. Eu quero passar também que fone. Passei o fone aqui. Eu vou passar também o e-mail. julio@email.com. E qual que é a outra coisa que eu tenho que passar? Fone CPF. CPF 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 0, 0. Então esse é o CPF. E aqui eu vou passar também o password. Password. E a senha infalível. Nova. Pronto. Então aqui quando eu mandar o send, ele vai devolver para mim aquele objeto ali. Beleza. Então aqui pronto. A gente já viu ali como que faz. Por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. Nunca no controller a gente faz uma modificação, mas só aqui só para a gente ter uma noçãozinha do que a gente está fazendo. Porque dá a sensação de que a gente só pegou e exibiu aquela informação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar aqui do create user, só que eu vou falar com ele. Eu quero que ele passe o password. Eu quero que ele seja undefined. Pronto. Aqui eu vou devolver para o usuário o create user que ele me passou, só que eu vou pegar e vou devolver com password vazio, só para ele não visualizar aquele password que ele acabou de enviar. Então vamos testar aqui.
Enviei, pronto, ó, estou enviando aqui e ele está colocando o password como vazio. Mais para frente a gente vai ensinar como que limita. Por exemplo, se não vê um campo, se eu quero colocar um campo obrigatório, então a gente vai colocar esses dados aqui para bloquear. Por exemplo, a pessoa passar qualquer coisa aqui, a gente vai fazer o bloqueio. Então agora ele vem aqui porque ele está livre, então ele está passando aquele objeto ali, mas a gente vai fazer esse objeto voltar de forma... ele só pode enviar no formato que a gente quer, então a gente vai colocar algumas limitações para o usuário ali. Então, nesse curso é isso. Valeu, pessoal. E, mais uma coisa que eu tinha acabado de esquecer, então vamos aqui comitar essa mudança que foi feita. Git status, deixa eu ver se está tudo ali. Ok, git dd ponto, git commit, -m, fit. Create post user post, create user post, ok, push. Beleza, pessoal, é isso, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente já começa a colocar outras informações no nosso sistema.